Fala galera, beleza? Depois de um longo e tenebroso intervalo, voltamos aí com o Papo Cabeça, o primeiro de 2020. E esse ano, se Deus quiser, vamos conseguir colocar todos os Papo Cabeças aí no Spotify e no YouTube. Já vamos estrear agora o Papo Cabeça em 2020 com um convidado super especial com quem eu tive o prazer de conversar o ano passado, pouco antes dos Jogos Pan-Americanos, Jogos Pan-Americanos que renderam ótimos frutos para o Brasil. O técnico da seleção brasileira, o Eduardo Braz, ele estava, se não me engano, na Bolívia, num acampamento de altitude, não, no Equador, eu acho, quando a gente conversou, não sei aonde o Braz está. Vamos conversar aí com o Braz, vamos ver em que lugar do planeta o Braz está. Acho que ele está lá em São Carlos, hein? E lembrando, você pode conferir esse papo depois aí, escutar ele no Spotify. Fala, Braz. E aí, Marco, tudo bem? Como é que tá? Tranquilo, cara? Tranquilo, e você, cara? Beleza, pisando fundo 2020? Já começou acelerado, né? Mas é bom. É um ano diferente, né? 2020 para a gente que trabalha com o âmbito olímpico, realmente é um ano que tem que ser diferente. Então, nada melhor do que começar acelerado mesmo, né? 2020, um ano de prova A. Sim, sim. Dentro do pensamento macro da coisa, é o fechamento de 4 anos de trabalho, né? Então, prova A, prioridade A, chegando aí em julho, pouquinho, até menos de 30 semanas já para a gente Quantas chegar semanas? no Eu momento ia te perguntar isso. Quantas semanas vão faltar semana que vem? olímpicos, para os Jogos Olímpicos, 28 semanas com essa, né? E para o Paralímpico, 31. Quanto você falou do Olímpico? Picou na hora 30? 28 e Paralímpico, 31. E o equipe não classificou? Então, ainda tem uma chance, né? Na verdade, nenhuma vaga tá certa já, né? O processo ele encerra em maio desse ano e com os pontos que já alguns atletas obtiveram, a gente já sabe que muito provavelmente 3 vagas o Brasil já tem, 2 mulheres e um homem. E ainda temos uma chance no evento que distribui a vaga direta para o relay, para a equipe, que vai ser em maio, Vai ser aonde esse evento, cara? na China. Na China. E aí o Na Brasil, o China. que precisa fazer para ganhar essa vaga no revezamento? Abrindo essa Então, vaga, abre assim, mais uma vaga masculina. exato, exato. Então, é assim, se a gente tiver 2 homens e 2 mulheres classificadas no individual, abre o revezamento. E se tiver o revezamento classificado, você abre 2 vagas individuais de homens e 2 de mulheres. Então, a nossa aposta, a aposta da seleção hoje, é para que a gente consiga classificar o revezamento, o team relay. E aí, a nossa chance está na prova que ocorre em Chengdu, agora, em maio desse ano, que é um evento de classificação direta. Esse evento de classificação direta, você precisa, a nação precisa ser top 3 nesse evento, mas não disputa as nações que já estão classificadas pelo ranking relay, entendeu? Então, por exemplo, assim, a gente já tem 7 nações classificadas no ranking, essas não disputam. Então, para a gente classificar, seria como se a gente fosse a 10ª nação do mundo, porque né, nesse evento não vão disputar as 7 já classificadas, entendeu? Então esse é É o meio que uma grande... repescagem. É quase que um mata-mata, uma repescagem. É que também, assim, eu vejo que da 7ª nação até a 15ª tá tudo muito embolado, entendeu? Aham. Então, aqui é até justo uma classificação direta, porque às vezes você fala de um ranking que tem 2 anos, manter a consistência da coisa é difícil, mas a classificação direta, ela fala assim, pô, esse atleta realmente priorizou aquele determinado momento, ele conseguiu uma performance
muito alta no momento chave, e eu gosto desse tipo de desafio e de classificação, porque é o que é os Jogos Olímpicos, né? Você pode ganhar 20 etapas de Copa do Mundo, de Mundial. Se você nos Jogos Olímpicos não fizer o seu melhor papel, você não vai ser campeão olímpico. Nos Estados Então, Unidos eles têm muito essa tradição da seletiva, né? De uma prova, tudo ou nada. Sim, sim, até porque eles têm muitas opções de atletas por gênero, né? Então, sei lá, mulher, eu acho que você pega aí, você deve ter entre as 20 primeiras, umas 5, 6. Então, daí você coloca a prova-chave. A prova-chave é uma prova que tenha uma semelhança com os jogos e coloca aquela pressão psicológica para que o atleta desempenhe. E acho que é bem coerente, porque os jogos têm essa pressão diferente. Como eu disse, é um ano diferente. Então a gente realmente precisa estar preparado de forma diferente, né? E deixa eu te perguntar, cara, eu fiquei curioso agora. Por exemplo, para as duas meninas, você acredita que elas vão entrar nessa prova da China para buscar a vaga do revezamento pensando em uma prova A? E quem é esse rapaz beneficiado que pode ganhar a vaga olímpica caso o Brasil abra essa vaga no time e acabe abrindo mais uma masculina? Então, assim, a primeira pergunta, eu acho que sim, porque é a oportunidade da gente participar, da menina, pensando a atleta de forma individual. Ela vai poder participar de 2 provas nos Jogos, e isso é extremamente importante para a nação e para o atleta. Então, com certeza, a gente vai estar preparado como uma prioridade A. Inclusive, o plano que existe da seleção, da CBTRI, dos treinadores que comandam esses atletas, é realmente fazer até uma preparação em altitude específica com o grupo que vai representar o Brasil nessa tentativa de vaga, para que realmente todos estejam focados nessa classificação do time. Tá? E a segunda pergunta, assim, já tem uma regra descrita isso desde o começo do processo de classificação. Existe uma regra interna, né? Isso não é uma regra da CBTRI, que disputará esse evento de classificação direta os 2 melhores atletas. Correto? Então, independente se ele está dentro da classificação individual ou não. Eu sou 100º no ranking, mas eu sou o 2º melhor brasileiro, eu entro. Então, esse atleta que vai para a China tentar a representação dos Jogos Olímpicos, tentar a classificação para os Jogos Olímpicos do time. E o atleta que fizer essa classificação junto com esse time no evento de classificação direta, automaticamente está classificado aos Jogos Olímpicos. Saquei. Então, daí eu agora abri 2 novas perguntas dentro do que você me respondeu. Esse camp de altitude programado para antes da prova de maio já tem data e local? E a segunda pergunta, então, como esse ranking ainda está rodando, né? Para os atletas brasileiros, então, masculino, eles ainda têm que competir, não dá para pensar ainda numa... Não acabou para eles. Para as meninas, não. Talvez mais sim. Sim, sim. Não, sim, eu diria que para o segundo homem, a gente tem que pensar as primeiras provas como prioridade A, inclusive, para que possa somar pontos no ranking e ser o 2º melhor brasileiro. E aí sim, depois juntar os cacos, recuperar e focar nesse camp de altitude para a China, para esse evento da China. A princípio, a gente pensou numa preparação num centro de altitude na China, mas a gente está avaliando por conta de níveis de poluição, alguns atletas têm problemas respiratórios, e provavelmente a gente deva fazer na Europa esse camp, mas ainda não está certo, é algo que inclusive foi tratativas de e-mail de ontem, inclusive. Mas, faz no meio do caminho, mas num lugar mais tranquilo, mas pelo menos na metade do caminho, né? Não, foi algumas discussões que a gente teve, né? Não, ok, eu tenho problema do fuso, tenho problema do jet lag, mas eu tenho
eu corro o risco de um ano tão importante, que a gente precisa se preparar tanto, a ter algumas baixas de saúde durante um fator agressor que a gente sabe que é grande na China, que é a questão da poluição. Então a gente opta por tentar preparar melhor e usar todas as medidas para amenizar o fuso horário, o jet lag, mas chegar mais em cima da prova. Uhum. Pô, muito legal. Então, pelo que eu estou entendendo, cara, tipo assim, é um ano especial, mas de alguma forma eles não vão competir menos até julho. Eu diria, pros, compete, eu acho que assim, para as meninas e talvez para o Manuel, compete um pouco menos. As opções também não são tantas, então, como o foco vai ser no revezamento, no relay, eles vão acabar fazendo talvez 2 ou 3 provas antes, e a prova-chave é a Copa do Mundo de Brasília, que tem logo no começo de maio, desculpa, começo de abril, que é onde encerra o ranking, o nosso ranking para classificação para esse evento de classificação direta. E já vai definir os E 2 homens que vão para a China tentar a vaga no relay e abrir que uma vão para vaga. a China. E aí da China tentar classificar a Tóquio, entendeu? Então, ali em Brasília, a gente já tem um ponto de definição do nosso time. E é isso, eles vão competir, não vão competir tanto, vão competir muito menos do que o ano passado e muito menos do que 2018, o que me deixa muito contente, porque nos dá a oportunidade de talvez de estar melhor preparado, com certeza, de talvez fazer um resultado mais concreto, mais competitivo nos jogos, porque vamos chegar como prioridade A mesmo, não só no bate a sopra e faz a prova do jeito que deu, né? Então, acho que isso vai ser bacana esse ano, sim, essa temporada promete. E aí, fechando essa prova de maio, vai ter oportunidade de um novo camp em junho, já tem algo programado, onde os atletas vão passar o mês de junho pré-Olimpíada, né? Sim, sim, tem. Aí esse já fechado, a gente chega mais ou menos em junho, 10 de junho, 12, ainda não tem as datas de cabeça. Fazemos 4 semanas em Font-Romeu, que daí é altitude na França. Viajamos, fazemos uma provinha B, prioridade B, que não é uma provinha, mas a gente vai encarar como prioridade B, que é uma WTS em Hamburgo, onde tem a oportunidade de competir o sprint individual e o relay. E aí, isso, se eu não me engano, seria 10 de julho, e aí já vamos para o Japão para fazer a aclimatação de fuso, de umidade, de calor, e competir a primeira prova no dia 27 de julho. Qual é a cidade? Cidade que a gente Do se triatlo? prepara em todo. Não, do É triatlo. É Tóquio, Tóquio mesmo? Tóquio, Tóquio. Tóquio. E eu Odaiba entrei no Bay é o site, local. assim, às vezes o perfil altimétrico engana, ainda mais que é um circuito muito curto. Mas a sensação que eu tive é que é uma prova bem plana. Não, plana, totalmente plana, técnica. Tem uma elevaçãozinha assim que sobe embalados, então subida de potência, porque você desce, sobe na potência e já logo faz uma curva. Mas a grande questão são a quantidade de retomadas. É um percurso que a gente teve a oportunidade de estar no ano passado no evento teste e ele é a intermitência, aquela história da intermitência característica das provas de ITU, que a gente até comentou na primeira live. Uhum. Muita retomada de cone da galera quase ir a zero e virar? Sim, 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 bastante, bastante. Não tenho de cabeça os dados, mas dá até para a gente pesquisar aqui depois, talvez até o final da live eu falo alguma coisa. Uhum. Mas só de curiosidade, de métrica, qual foi o VI? Você lembra o VI da prova teste? É uma prova de VI 1,15, 1,18?
Eu acho que foi, se eu não me engano, 1,17 para a Luísa. Mas eu estou buscando já aqui, eu estou com o computador aberto, eu te dou essa informação precisa daqui a um pouquinho. E eu achei interessante que tem uma parte do circuito que parece que eles descem abaixo do nível do mar, né? Eu acho que é exatamente essa parte que eu falei, que ele desce por baixo de uma ponte, daí desce mais e depois sobe embalado. É exatamente esse ponto aí. É, interessante. E a corrida? A corrida também, toda plana, não tem mistério. A natação é o Toda que? Água gelada, mar calmo, Não, não. Bahia? Na verdade, lá, a grande preocupação lá toda é com relação ao calor e umidade. Então, a água, para você ter uma ideia, a gente largou com a prova feminina, a temperatura estava 30,5, 31 na maratona aquática não ocorre, né? Só para ter uma ideia. Provavelmente É muito 31 graus, quente, é. 31 graus Celsius a gente não teria 1.500, teria 750. A prova feminina no evento teste, inclusive, por conta do calor extremo, a corrida foi reduzida de 10 para 5 quilômetros. Então, toda a preocupação está em torno do calor. O local da prova em Tóquio, é a Bahia lá, chama Odaiba Bay, é muito poluída. Então, o que o japonês fez? Ele colocou algumas redes de proteção e fechou a Bahia, uma parte da Bahia. Só que isso fez com que a poluição, o índice de poluição da Bahia diminuísse, fosse aceitável para ter a prática Mas da esquentou. modalidade lá. Só que esquentou em É. média 1,5 graus a mais do que fora dessa cerca, dessa rede, né? Então, um fator muito complicador. Pela primeira vez, nós treinadores, a galera treinou, a gente pôde entrar com a caramanhola congelada e nós colocarmos dentro do parque de transição, dentro na bicicleta deles. Isso nunca pode, quem faz é o atleta e antes da prova. Os treinadores Aham. tiveram acesso, a gente entrou, assisti a natação de dentro do parque da transição, do lado da bike da Luísa e tal, e só quando eles estão vindo, daí Para a gente se tentar retira garantir para eles uma hidratação gelada. algo um pouquinho mais refrescante. Mas realmente a prova vai ser bem imprevisível. Vou te dar alguns detalhes. No feminino aconteceu isso. Um calor muito grande reduziu a corrida para 5 quilômetros, só a corrida. No dia seguinte, a prova masculina estava quente, mas estava mais nublado, manteve a distância olímpica normal. Só que choveu muito à tarde. Para o paratriatlon, por conta da chuva, que era no dia seguinte da prova olímpica, da prova masculina, pelos ventos e pela chuva, a água que ficava fora da rede entrou e a poluição aumentou, não teve a natação, e o paratriatlon virou duatlon. Nossa, saquei, E aí, cara. quando foi o relay, no quarto dia de competição, a gente teve uma situação onde voltou a ter a competição normal, disseram que a água não estava mais poluída, conseguiram amenizar os efeitos, sei lá o que aconteceu, e teve a prova como era usual. Mas é uma prova vai ser bastante imprevisível, pode acontecer muita coisa. E a gente tem que estar meio que preparado a tudo. Só estou levantando aqui o que você me pediu do VI, mas a gente tem que ter preparado a tudo e poder tentar se adaptar melhor, se aclimatar melhor a essa situação. E até por isso que a gente chega com uns 14 dias antes da prova em julho. Interessante, pelo que você está me falando, então, é talvez a primeira Olimpíada onde a natação tá na estante, né? Ninguém sabe muito o que pode acontecer. A natação é uma natação vulnerável. A natação vai ser uma natação que, mantendo 1.500, para quem se adaptar mais a nadar no calor, vai se dar bem, mas quem sofre um bocadinho mais vai ser complicado. E o atleta, apesar de ser só 1.500, né?
você está falando em 18 minutos de esforço, já sai numa situação que ele não vai parar na transição e conseguir hidratar de uma forma correta, não vai conseguir resfriar o corpo. A primeira volta você nem encosta na caramanhola. Então, você tem uma situação bem grave, bastante gente preocupada e buscando estratégias diferentes para conseguir amenizar esse efeito. Mas existe alguma conversa da possibilidade da natação ser cancelada? Não, não. Na verdade, o que eles fizeram já é passaram a largada para 6h30 da manhã. Então, a gente tem uma situação onde provavelmente o deslocamento da vila para os jogos, café da manhã, vão ter que ocorrer 3 horas da manhã, 2h30, para conseguir largar todo mundo, tá todo mundo pronto para largar às 6h30 da manhã. Mas não falaram assim, pode ser cancelado. Mas a gente sabe, meio grau a mais que tivesse no evento teste, você tinha uma condição de redução da natação, como teve da corrida, né? Com certeza. E agora a minha outra pergunta aqui seria com relação, uma vez que é um ano diferente, um ano que dá a oportunidade de competir um pouco menos, isso quer dizer talvez treinar um pouco mais, talvez um ano que os atletas vão ver os maiores números de CTL, os maiores números de ATL, dentro desse macro que você desenhou. Dá para a gente um panorama assim, em relação aos anos anteriores? O que você acha? Esse ano eu já comecei com uma preparação geral bem mais extensiva, então já atingiram CTLs bem altos, e com certeza vai ser um ano que, como você disse, os números, as métricas vão ser incrementadas de forma significativa. Acredito até mais do que o recomendado, mas não é por uma situação de talvez imprudência do planejamento, e sim por uma situação que eu posso treinar mais, e isso é cômodo, né? Eu vou poder fazer preparações mais extensivas. A gente vai ter muito bem dividido, 3 blocos com uma competição só, fechando esse bloco de treino. Então, isso nos dá uma tranquilidade bacana. Eu acho que, assim, o resultado é consequência, mas que eles vão ter um avanço na performance, na capacidade real deles, isso eu não tenho dúvidas que vai ocorrer esse ano. Que legal. E quando você fala extensiva, o que você quer dizer com isso? Mais tempo em cada bloco. Então, sei lá, se eu tinha no meu primeiro específico que fazer 2 semanas e uma de taper para competir, eu posso fazer 3, talvez até 3h30 e 1h30 para taper. Mesma coisa na geral, se eu entendo que eu preciso ficar um pouquinho mais de tempo, na verdade não vai ser o caso, porque como a gente tem blocos maiores, eu posso entrar com cargas de caráter geral para manter essa performance durante a temporada. Então, mas se eu achasse que eu preciso alongar um pouquinho mais minha preparação geral, esse ano eu caberia isso, entendeu? Legal. Deu uma sumidinha e voltou. Deu uma picadinha. Você conseguiu ver o VI da prova, só de curiosidade? 1.17. 17. E quanto que dá o IF? Travou. O IF fica em quanto numa prova dessa? O IF da Luísa, ele foi até baixo, na verdade, porque teve muito ponto morto, inclusive. 92. 82? 92. 92, ok, beleza. 0,92. E ela faz de cinta cardíaca, Braz? Não, né? Não. Só potência. Claro. E dentro da preparação, você tem mais ou menos as médias de semanais de TSS que a galera consegue acumular, cara? A galera fica rodando aí pra cima. Você faz a preparação toda em cima de TSS. Uma semana leve para um cara desse hoje é uma semana de o quê? 900, 800 de TSS e uma semana cheia? Uma semana cheia, ela gira em torno de 1.400, 1.500 TSS.
A semana, se for uma semana estabilizadora em casa, vai ser 900 até 1.000, eu diria, entre estabilizador e ordinário. Mas realmente, as viagens casa muito com o final de cada bloco. Então aí acaba sendo até menos, inclusive, por conta de você não consegue colocar. Você tem que tem semana de competição aqui que não chega a bater 500, 550 por conta da viagem, adaptação ao fuso. Pô, acontece, extraviou a bike, aí acabou com o TSS da semana. Então, por isso que eu fico muito contente quando eu posso ter esses blocos extensivos de trabalho com mais semanas dentro do bloco, porque eu sei que isso não vai atrapalhar tanto no finalzinho da preparação para cada prova. E essa é uma possibilidade real para esse ano. É um ano que você vai ter muito mais possibilidade de realmente trabalhar sem ter que ficar pausando tanto, né? Por conta de viagem, de pequenos problemas assim, né? Sim, sim, perfeito. Por isso que acho que assim, o ano nunca pode ser que resolva. Eu tenho quase certeza que é aquilo que eu falei, resultado é consequência, mas nunca foi tão redondo como está esse ano. A questão do planejamento, da preparação e ah, das aprovações e facilidades que a gente tem. Nunca foi tão redondo. Então, acho que tem tudo para dar um resultado realmente surpreendente. Acho que a gente fica, às vezes, tentando entrar num vagão com um trem a movimento. A gente não espera parar na estação. Esse ano a gente consegue esperar na estação um pouquinho, entrar com ele parado. E talvez a gente consiga entrar de uma vez nesse trem e começar a engatar os resultados realmente significativos. Legal. Mas de qualquer forma tem que entrar no trem, então quer dizer, tem um rolar de dados, tem que ter um pouco de fé. É verdade. Tem toda a matemática, mas tem o tiro no escuro, né, Braz? Não, mas sempre, né? Acho que quem não arrisca não petisca. Então a gente está aqui para arriscar mesmo. Aqui, uma pergunta que ficou na minha mente. Dentro do ciclo de preparação, dessa semana cheia para a semana de menor carga, o número de sessões por modalidade, você também dá uma manipulada nisso ou eles mantêm um padrão de sessão por modalidade? Número de sessão por modalidade. Não, E quais seriam esses números? não, a quantidade de sessões de natação eu não mudo nunca, né? Sempre são 6 e ponto. Natação é o que a gente menos tira, inclusive. 6. 6. Já trabalhei até com 8 com eles, mas digamos assim, no taper não vou tirar, não tiro sessão de natação. A corrida normalmente tiro, vai trabalhar de provavelmente 5 semanas, 5 sessões por semana, quando vai fazer um taper ou vai fazer uma semana mais fácil. E ciclismo também. Mas isso tudo lembra do seguinte, depende muito de logística de viagem. Às vezes não dá só para pensar da maneira ideal, porque a gente tem questões de viagem, como que vai pedalar, onde que vai pedalar, e aí a gente acaba, às vezes, trabalhando com 3, quiçá 4, mas não vai passar disso quando é a semana de tirar o pé mesmo. E lembrando que, assim, normalmente essas semanas casam com a semana de competição. Então, é uma semana que tem viagem e redução de carga, tá? Então, por isso que varia um bocadinho. Mas natação sempre 6. Deu para nadar, se der para nadar no aeroporto, a gente nada. A bike você falou, na hora que você falou, picou a quantidade. Não, numa semana de competição com viagem, essa semana que é menos carga, com viagem vai ser no máximo 3. Não vai dar para sair disso. É o reconhecimento de percurso, talvez uma sessão antes de sair daqui de São Carlos e uma sessão quando chega lá. Então, não, mas eu estava me referindo mais a uma semana de treino, mais uma semana mais leve de treino, uma semana de super compensação, onde os caras estão aí na base. Não. Então você pode. Eu vou trabalhar com 4 sessões de bike, 5 sessões de corrida e 6 de natação.
que vai reduzir é volume e, muito provavelmente, algum tipo de treino de intensidade, mas não vai fugir esse número de sessões, não. E a galera tem dobrado modalidade no mesmo dia, Braz? Desculpa, não entendi. A galera tem Acabou. dobrado a modalidade no mesmo dia? Eu utilizo algumas vezes, então, assim, né, nesse primeiro momento da preparação, não, mas eu utilizei bastante o ano passado, principalmente para esses dois atletas, Messias e Luísa, dobra de natação, e fiz algumas dobras de corrida, mas muito poucas de corrida para eles. Hoje, com eles, é uma situação que eu vejo assim, eu preciso colocá-los na prova. Então, para colocar na prova, eles precisam nadar e pedalar. A corrida deles vem muito rápido, então com algumas sessões de caráter especial, eles conseguem correr rápido e com certeza serão competitivos. Então, as dobras e a grande carga Deu uma travadinha. Deu uma travada, Braz. Agora voltou. Beleza. Mas não sei se você ouviu a conclusão. Na verdade, o que eu queria Faltou só a falar. conclusão. Você falou da conclusão aí, que de vez em quando dobra, poucas vezes, a corrida eles retomam rápido. Eles retomam rápido e o grande foco da preparação, como para a característica deles, é natação e ciclismo. Então, assim, a grande parte desse TSS que eu citei que eles trabalham está voltado para essas duas modalidades. Legal. E me diz uma coisa, tem treinos aí preferidos seus, cara, sessões que você usa até mesmo como um padrão de avaliação, que você está sempre fazendo essa sessão? Você pode falar um pouco pra gente disso, cara? Não, tem sim. Eu gosto sempre de algumas sessões de natação, como eu falei. Acho que eu falei isso da última vez também. Essas sessões mesclam alguns sistemas. Então, por exemplo, 4 de 100 muito forte, seguido de uma série de ritmo que pode ser de 100 também, ou séries de 50. A gente está muito focado agora em tentar melhorar o 200 metros de natação deles. Então, algumas séries repetitivas de quebrar esse 200 em 4 de 50 e tentar bater os ritmos que a gente deseja alcançar, 6, 8 séries. É o que a gente tem trabalhado mais como viu que está ficando melhor, dá uma semaninha, depois faz de novo para reavaliar, isso serve bastante para a gente. Na corrida eu gosto muito dos tradicionais aí, 5 de 1000, 4 de 1200, esses quando é para especificar a corrida, quando é aquela fase final da preparação para alguma competição, é o que eu sempre dou e sempre a gente vê a cada semana melhorando um pouquinho e usualmente chegam para correr rápido. E a galera tem feito trabalho neuromuscular aí fora d'água, alguma coisa? O pessoal tem... Na verdade, a gente sempre fizeram. Então, a gente sempre fez algum trabalho de peso. A gente hoje trabalha aqui comigo o Gustavo, que é um físio muito envolvido também na parte de preparação física, de estabilização de core e tudo mais. A gente tem inventado algumas coisinhas aqui. Mas eu sou adepto desse tipo de trabalho. E a gente sempre passa durante a temporada deles algum momento de força máxima, algum momento voltado mais para potência. Isso é tradicional Vai lá aqui. no Eles já NAR, faz os testes. Vou te ser sincero, faz tempo que eu não vou no NAR. Fui uma vez, mas dentro daquele parâmetro, de um parâmetro aqui que a gente cria da sensibilidade do dia a dia, a gente acaba adequando as cargas e executa. Bastante coisinha de pliometria, ainda não começamos essa fase, mas sempre tem no planejamento deles. E vai ser a sua primeira vez nos Jogos, Braz? Na verdade, em 2012 eu fui, o Reinaldo estava classificado, era um momento de transição aqui no SESB, inclusive,
E eu tinha chegado em 2011, final de 2011, o Reinaldo já classificado. E eu fui, mas eu não fui como treinador da seleção brasileira. Eu fui. A CBTRI me levou, mas eu acabei não participando da Vila, eu não fui com a credencial, né? Não, a CBTRI me levou, não tenho o que falar, mas quem era o treinador mesmo era o Sérgio, que era responsável pelo projeto Rio Maior e a Pano. Mas é, é uma, é uma oportunidade única e realmente é muito diferenciado, né? Só que eu não vivi aquilo de vila, de credencial, de todas as outras coisas que tem nos jogos. Então é a primeira para valer mesmo, participando O como. oficial é a primeira. E como é que tá a expectativa? Sua. Cara, não, a minha eu tô bem tranquilo. Eu fiquei, na verdade, com esses três atletas que eu trabalho aqui, que já estão praticamente com o pé, que é a Luísa Messias e o Carlinhos, que é do Paralímpico. Eles, durante a temporada deles, 2018, 2019, eu fiz algumas metas de pontuação. E assim, em três provas eles acabaram ultrapassando. Eu fiz uma meta bem tranquila, tal, pensando no 2.200 pontos no final dos jogos. Para você ter uma ideia, a Luísa já está com 3.400, acho, o Manel 2.900 e pouco. Então, isso deu tranquilidade para a gente, né? E acho que tudo vai refletir no crescimento da gente ao longo desses dois ciclos que a gente trabalha junto. Então, apesar deles não terem nem tentado disputar ali 2012 e 2016, até entraram em algumas provinhas, mas realmente era muito cedo, você vê uma coisa que não é por acaso, vem crescendo ano a ano, temporada a temporada, e agora consolidar com uma classificação já tranquila antes de 6 meses dos jogos é muito recompensador. Então, dá para criar expectativas assim de, pô, não vou chegar que nem um perdido, eu vou chegar já com essa bagagem de estar tranquilo, estou classificado e vamos tentar fazer o melhor trabalho mesmo. E tem um alvo para as Olimpíadas? Você, na sua cabeça, trabalha com uma meta sua? Tem algum referencial que você criou? De resultado eu tenho, sim, só não posso Claro. abrir porque pode ser até interpretado diferentemente por algumas pessoas, tal, mas eu tenho, sim, já vai será passado aos atletas, mas eu acho que a gente tem que entrar assim com a coragem de um júnior, mas com a cabeça de um cara que já passou por dois ciclos, né? Então, é isso que eu estou tentando trazer para os atletas e que eles possam chegar lá no momento e não se sentirem menores, mas também não se sentirem superestimarem a expectativa que eles possam ter, entendeu? Então, acho que é essa coerência que a gente tem que buscar. E naturalmente pode vir um ótimo resultado, né? Eu acho que sim. Eu vejo assim, alguns atletas, em especial esses dois que trabalham comigo, eles têm chance de fazer resultados realmente que o Brasil ainda não atingiu. Se a gente falar assim, pô, o Messias, tal, tá aí quanto tempo já? Parece que ele é velho, mas ele nasceu em 96, né? Quantos ciclos olímpicos mais ele tem? A Luísa também, esperei, nossa, ganhou o Pan-Americano, mas tá quanto tempo aí nessa pegada, tal? Mas nasceu em 94. Então, pô, Tóquio vai ser a primeira deles. A gente criar expectativas muito acima, apesar de saber da capacidade que eles têm, pode queimar a etapa de coisa muito melhor que está por vir em Paris e Los Angeles. Então, acho que eles têm tempo para crescer e para desfrutar esse processo, né? Não precisa apertar agora. Deixa para apertar o Brauli. Quem tem responsabilidade de ganhar é o Alistair, o Javier, se for. E você tem algum favorito? Como é que você viu essa declaração dos dois aí querendo participar? Parece que picou.
Ele não deve ter escutado. Vamos ver se o Braz volta. Quem está na sala aí está me ouvindo? Será que é a minha internet ou a internet do Braz? Braz voltou, beleza. Voltou, travou Os um dois pouquinho. falando agora que vão participar, né? Tanto o Javier quanto o Alistair. Você tem algum favorito no feminino, no masculino? Como é que você vê a Flora Duff? Quem que para você aí tem... Quem são os medalhões para pegar esse Olha, ouro? eu acho que no feminino a gente tem a Luísa e no masculino o Manuel. Fora esses, eu acho assim que a Kate Zafiris tem feito uma temporada totalmente acima das outras. Então, Braz? voltou, Tá me voltou. ouvindo aí, cara? Não tinha Tô, caído não, tô. você tava na boa. Tava na boa, pode continuar. Ah, é? É, você travou É. aí. Então, a dinâmica que tem ocorrido às provas femininas a favorece muito, né? Porque está sendo uma natação bem insana e uma fuga com poucas meninas. A gente tem a Nicola, que provavelmente vai fazer os jogos como saideira, e que, na verdade, é talvez a peça-chave para tentar juntar essa e pegar essa fuga. E nessa que eu acho que a Luísa pode se dar muito, muito bem. Isso é claro, né? Então, com uma corrida realmente rápida e vindo com esse trem que vai sendo puxado por Nicola e companhia, mas eu acho que a Nicola é o grande nome que poderia fazer esse diferencial. A gente pode ter um cenário diferente, mas hoje são essas duas que eu poderia falar. No E masculino, você não a tá falando da coisa. Flora? Então, a Flora eu não falei da Flora porque ela ficou muito tempo lesionada, né? Eu não sei se ela terá tempo hábil para realmente correr rápido, né? Uhum. Ela até fez boas provas após retornar, mas não mostrou uma corrida suficiente para vencer uns Jogos Olímpicos, né? Então, eu não citei ela por conta disso, mas realmente é uma grande atleta e conforme for o andar dessa temporada para ela, ela estará nesse pelotãozinho da frente. Então ela terá a chance, mas tem que ver o quanto que ela vai conseguir correr realmente. E o masculino eu acho totalmente imprevisível, porque se você olhar na temporada 2019, se eu não me engano, não teve uma etapa que repetiu o vencedor de Olha WTS. Então, por só, exemplo, isso é muito o legal, hein? norueguês ganhou a final, o Vincent Luiz ganhou a primeira etapa, o outro ganhou a segunda, o outro ganhou a terceira. Então, não teve um campeão que ganhou todas as etapas. E isso deixa a coisa muito imprevisível. Para Uhum. você ter uma ideia, quem ganhou o evento teste foi um garoto canadense que Um até então canadense. E corre muito, é, né? Corre muito. corre muito, corre muito. Mas não tinha ganho nenhuma WTS até então. É Mislochak, né? Alguma coisa assim, né? Tyler, vamos falar o primeiro nome, é Tyler, o nome dele. Tyler. Eu já estou do primeiro nome. É. E Porque ele também é atleta do filiol, não é? Não, ele trabalha com outro grupo, ele trabalha com um grupo, Ah, tá. putz, eu esqueci o nome, mas é um grupo legal que tem bastante atleta de ponta. Legal. Então, essa talvez seja a Olimpíada no masculino. Não, se bem que nós tivemos jogos muito emocionantes também, mas é uma Olimpíada bem aberta mesmo, que ainda tem dois fatores aí, né? Que é o Javier e o Alistair, que todo mundo, ninguém sabe muito o que falar deles, né? Não, exatamente. O Javier é um cara surpreendente, né? Ele já em 2019 ele fez uma temporada boa na WTS. Você falar os resultados, se eu não me engano, ele terminou top 5 e até a final ele estava disputando ali alguma coisa de pódio da WTS. Então,
a gente está falando de um cara realmente fenomenal. E o Alistair é o Alistair, 2 vezes campeão olímpico. É. Uma coisa que acontece muito, ele também machuca bastante. Então, tem que ver como que vai acontecer essa temporada. E Eu, eles têm algum caminho para se classificar? O Alistair tem algum. Ele tem que ralar para ganhar a vaga ou não, né? olha, eu vou te ser sincero, eu não olhei os critérios Da, da, da da Inglaterra, da Inglaterra. Grã-Bretanha, como que funcionam, mas eu acredito que com 1 ou 2 provas ele já entra no ranking de classificação e aí a vaga é da nação. Você Vai abriu a deixar o vaga. bicampeão olímpico de fora, não faz nenhum sentido. Exatamente. Se eles tivessem 2 ou 3 caras que realmente tivessem chances de ganhar a medalha, eu vejo diferente. Mas hoje eu não vejo isso. Eles têm um garoto surpreendente, que é o I, que é o ex-corredor, tem tempos de pista excepcionais. O Que irmão, ganhou o etapas Jonathan, esse ano também, não ganhou? Esse cara ganhou umas ele não esse chegou a aí. ganhar, né? Mas ele foi pódio em Foi Abu Dhabi. pódio. Ele foi pódio em Abu Dhabi. O Mola ganhou dele no final, se eu não me engano, ele foi segundo. E não me E a gente recordo não se ele falou foi. dos noruegueses no masculino, né, cara? Os noruegueses no masculino são muito fortes. Mas E, não na é uma verdade, prova tão para eles, ou é, com esse tanto de retorno? ah, Sem subida, uma prova. no E evento os caras. teste, o garoto foi segundo, o Stones foi segundo, o Idem foi quarto, e o Blumenfeld só não foi melhor ou ganhou a prova porque caiu. E É, aí, 2, 3 semanas depois, ele ganhou Lausanne. Eles, acho que qualquer coisa é prova para eles, na verdade. Eles são pau para toda hora. Muito, é. muito parecido com a característica do Reinaldo. O Reinaldo, vocês todos sabem, pô, era rápido, mas ele fez Ironman e ia bem no Ironman, mas também foi um grande atleta de distância olímpica, é um grande atleta de distância olímpica, então eu vejo que é muito essa Um cara que característica. também bagunçava bem as provas com um pedal muito forte, né? Igual Sim, sim, não os deixava noruegueses. ninguém incomodado para sair para correr, e é mais ou menos o que acontece com eles, né? Muito legal, cara. Ó, pô, beleza. Sucesso para vocês aí. Que o ano flua com bastante tranquilidade, sem intercorrências. E que a É, participação seja maravilhosa, né, cara? A não, gente com vai estar certeza. colado na televisão. Agradeço essa energia aí, com certeza é sentida por todos eles. A gente teve uma pitadinha disso nos Jogos Pan-Americanos. E é como eu disse, esse ano é um ano diferente. Tudo que a gente puder controlar para não ter esses imprevistos, como você falou, e deixar fluir a coisa, a gente vai trabalhar duro para fazer. E é interessante falar rapidamente dos imprevistos, que os imprevistos são tão absurdos que, pô, vamos lembrar do que aconteceu com o Javier nas Olimpíadas do Brasil, né, pô? Sim. O, As coisas assim, totalmente fora do controle, né, Braz? não, a gente tem uma etapa da nossa modalidade que pode ocorrer muita coisa, é equipamento. Às vezes você cai por conta de outra pessoa, mas é do jogo, né? A É gente do tem que saber jogo. a regra do jogo e tentar amenizar os impactos dela. Beleza, cara. Ô, Braz, obrigado pelo seu tempo mais uma vez, cara. Sucesso pra galera aí. Pô, valeu, Alak, valeu pelo bate-papo, sempre bacana. E a gente conta com a torcida aí da turma e qualquer coisa estamos à disposição, hein? Beleza, Braz. Muito obrigado, cara. Valeu. Valeu, parceiro, abraço. Beleza, galera? A gente fecha aqui então o primeiro Papo Cabeça. A gente falou de Jogos Olímpicos. Só lembrar para vocês que o Papo Cabeça depois vai estar disponível no YouTube e também disponível no Spotify como podcast, ok? Esse ano a gente vai fazer aí 2 Papo Cabeças por mês, sempre trazendo um convidado especial para trocar aquela ideia bacana e avisar aí os amigos do Espírito Santo e do Nordeste que eu estou chegando, partindo aí para a caravana. Vamos falar do Training Peaks, o workshop A Arte do Treinamento. Vou estar aí em Vitória, vou estar em Salvador, Maceió, Recife,
Natal e Fortaleza, com vários amigos, com bastante contato humano. Vamos espalhar aí a palavra Training Peaks pelo Nordeste, potencializar o uso dessa ferramenta irada que a gente vê aí que o Braz também utiliza e se programa muito por meio dela, ok? Então a gente vai estar junto aí. Forte abraço a todos. Valeu, vamos treinar, galera. Abraço.